Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor e advogado Carlos Eduardo. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar sobre a brevidade da vida? Moisés vai dizer lá no Salmo 90: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. E no contexto do Salmo ele vai falar sobre o fato de um homem ser como comparado a uma relva que hoje nasce, amanhã floresce e logo depois morre, né? Justamente falando sobre o fato de que nós devemos parar para pensar sobre o curso da nossa vida e a brevidade da mesma. Isso é importante porque a maioria das pessoas vivem o seu tempo nessa terra correndo atrás de bens, correndo atrás de fama, correndo atrás de dinheiro e muitas coisas que fazem para alcançar esses objetivos assim, puxando o tapete de uns, pisando na cabeça de outros, para chegarem a um lugar aonde elas vão se sentir muitas vezes vazias e vão ter muitas vezes a percepção de que perderam o seu tempo fazendo aquilo em que elas estavam fazendo, entrando ali na corrida dos ratos. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque existe um livro que eu quero até recomendar, que tem por título A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, da escritora Ana Cláudia Quintana. Ela é médica. É interessante que ela relata no livro ali as experiências, né, de pacientes terminais. E são interessantes os detalhes, né, mas ela fala que há, assim, algumas atitudes e sintomas quando a pessoa está quase partindo, né? Primeiro, há uma ausência de umidade, né, que parece que ela deixa de beber água e tudo mais. E quando também assim está bem perto do seu fim, ela tem um momento de lucidez em que ela volta, né, muitas vezes estava no coma ou então estava em uma fase muito crítica, e ela volta e ela tem uma fase de lucidez para pensar no caminho dela e depois ela parte, né? Eu achei muito interessante essa questão porque ela ouviu muitos relatos, né? E a maioria dos relatos que ela ouviu não foi de reclamações sobre a conta bancária, sobre a casa e os carros em que teve, que usou, que morou, entendeu? Não foi sobre bens materiais, mas sobre as pessoas que não estiveram ao seu lado, sobre as famílias que perderam, sobre o que poderiam ter feito de bem e de melhor para o próximo e não fizeram, entendeu? E é muito interessante nós refletirmos sobre isso, porque nós deixamos para pensar sobre Deus, sobre como servir ao Senhor nos últimos momentos de nossas vidas. É como a palavra de Deus vai nos dizer, né? Muitos vão falar, não, eu comprei um campo, eu comprei uma fazenda, um sítio, eu tenho que ir, né? Eu vou me casar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e a gente vai dando tantas desculpas para adiar é, o encontro com Deus, que muitas vezes chega o dia desse encontro e a gente não está, e nós não estamos preparados, entendeu? Muitas pessoas deixam para pensar em Deus no último momento, falar, ah, né, eu já amo a Deus, mas vivem na prostituição, maltratando a esposa, não cuida dos filhos, né, mente, compra e não paga. São pessoas que não têm o mínimo de preocupação com aquilo que Deus se importa. E dizem que amam a Deus, né? E muitos querem morar no céu de Deus sem amar o Deus do céu. Então, é importante nós pensarmos sobre isso, porque
O que você tem feito? A palavra de Deus vai dizer que, né, lá no Evangelho de Lucas, que havia um homem em certo lugar que ele olhou ali para toda a sua riqueza, todos os campos, e falou, esse celeiro aqui está pequeno, eu vou construir um celeiro maior para que minha alma tenha mantimento por muitos dias, para que minha alma possa se regalar muitos dias. E aí Deus vem e fala com ele, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens, né, juntado. Para quem que você tem juntado toda essa riqueza? Significando assim que as nossas maiores riquezas não são materiais, não são palpáveis, não se pode tocar. A maior riqueza que nós devemos juntar é no mundo espiritual. Todas as nossas ações devem convergir para esse propósito. Todas as nossas ações, as nossas palavras, elas devem ter ação nesse mundo, mas devem ter efeitos eternos. E é sobre isso que nós vamos ter que prestar conta quando nós partirmos daqui. E falando sobre isso, eu quero dizer que, do ponto de vista assim, espiritual, todo homem na Terra que nasce naturalmente, ele herda a semente do pecado que veio de Adão. Ele é corrompido. Nós, embora nós possamos fazer algo de bom no plano horizontal e meramente humano, construir casas, escolas, né, desenvolver projetos, abençoar famílias, né? Isso é bom aos olhos humanos, mas do ponto de vista espiritual, nada podemos fazer para agradar a Deus, para satisfazer a justiça de Deus. Diante do Senhor, todo aquele que nasce, ele é condenado. E essa linguagem é judicial, não tem a ver com ele, mas com a semente do pecado que nele está. E para nos curarmos dessa enfermidade, nós precisamos de um Salvador. E que esse Salvador é Jesus Cristo. João 14,6 vai dizer, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a cura para a enfermidade da semente do pecado, o pecado original, que corrompeu o pensamento da raça humana, é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Todas as religiões, elas levam apenas à porta do céu, mas quem nos faz entrar é somente Jesus Cristo. Entendeu? Então pense nisso, porque às vezes você está correndo aí atrás de negócio, de mulher, atrás de bens materiais, de fama, riqueza, sucesso. Mas eu quero falar para você que no último minuto, nenhuma dessas coisas aí vai importar. O que vai importar e que você vai se importar, conforme Ana Cláudia Quintana relata em seu livro, é com a sua esposa, com os filhos. Muitas vezes você não tem dado valor. É com aquilo que você fez de bom para outras pessoas nessa terra. Eu quero falar que aquilo que nós podemos fazer de melhor aqui nessa terra é nos arrependermos. É termos a consciência de que a vida é breve, de que nós estamos por aqui de passagem, como um teste, né? Como uma prova. E aqueles que forem aprovados e reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que o aceitarem como seu único Senhor e Salvador, terão judicialmente o perdão dos seus pecados. Porque só o sangue de Cristo pode cobrir os nossos pecados e nos fazer ser aceitos diante de Deus, de um Deus que é amor, mas também é justiça. Entendeu? Porém, aqueles que o rejeitarem, Efésios capítulo 2 fala que esses são filhos da ira, o que os aguarda ardente é uma ardente expectativa de juízo. Então eu quero dizer para você, rever seus caminhos, a forma como você tem caminhado na vida. Pense, né, sobre a brevidade da vida, porque pode ser que Jesus não volte hoje para a igreja, para a coletividade, mas possa voltar
para mim e para você, e nós temos que estar preparados. E a única forma de estar preparado é nos arrepender dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados e aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador e termos paz com Deus. Então pense sobre isso, meu querido. Se você está afastado ou estava, volte a congregar. Nós temos também os nossos cultos aqui pelo canal, todo domingo, estudo bíblico, quinta-feira às 7h30. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E um abraço e até o próximo vídeo.